Quero agradecer a presença do vereador Arminda, do vereador João Batista, as servidoras, os conselheiros que estão hoje aqui, a assessoria do vereador Boni, do vereador João Batista, e a doutora Patrícia, por nos assessorar nessa manhã. Nós estamos dando início a uma série de ativas dos conselhos municipais de Ribeirão Preto. Essa comissão especial de estudo ela foi criada no sentido de atualizar, né? Ouvir os conselhos e buscar uma atualização da legislação. Nós sabemos que a maioria dos conselhos foram criados na década de 90 e de lá para cá algumas atualizações foram feitas, alguns conselhos sofreram atualização, outros não, né? E existem propostas de alteração de lei, iniciativa dos próprios conselhos, outros não tiveram ainda essa iniciativa. A Comissão Especial de Estudos quer receber, ouvir todos os conselhos, receber as demandas, as propostas e depois articular junto ao Executivo a melhor forma de promover a atualização, uma forma mais efetiva dos conselhos estarem aí alinhados com políticas específicas, políticas públicas específicas e os conselhos nacionais e estaduais dessas políticas. Eu gostaria de passar a palavra aos vereadores Marminda e João Batista para as suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos. Aliás, hoje seria a primeira vez, né? Praticamente. A última reunião nossa foi só instalação. E segundo a preocupação que a Glaucia levantou aqui na Câmara Municipal, de estar reunindo, né, com os conselhos, atualizando, verificando, isso sempre pensando no bem comum de toda a nossa sociedade de Ribeirão Preto, pensando, né, o que podemos fazer através de vocês hoje, que estão aqui, o que podemos colaborar para que o cidadão, nossos munícipes, tenham uma vida melhor, né, e possam alcançar também seus objetivos e seus direitos. Então, eu fui convidado pela Glaucia para estar fazendo parte dessa CC, e eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz, porque, além de ter essa oportunidade de conhecer o trabalho de vocês, tá, a gente também, nós podemos estar colaborando aí com a nossa pequenez, né, com aquilo que poderemos trabalhar juntos. Então, meu bom dia, meu muito obrigado a vocês por essa primeira reunião, por aceitar o convite da Glaucia, e vamos juntos, então, ver o que nós podemos construir de melhor. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Marmita. Bom dia a todos. Eu também, as mesmas palavras que o João falou, estou muito feliz também por estar aqui com a Glaucia. A Glaucia é uma pessoa que ela tem experiência, né? E se tratando de conselho, esses dias a gente esteve no Conselho Tutelar, né, Glaucia? Uhum. O pessoal lá precisa muito de ajuda, e você que já foi uma conselheira também, você sabe dos problemas, então eu estou muito feliz de estar aqui e vamos iniciar o trabalho com o pé direito, né, Glaucia? Vamos lá. Obrigada, Marmita. Eu gostaria de convidar, então, as duas representantes do Conselho, pode ser a Maria Elide, isso, e a Regina também. Vou chamá-la de professora. Professora Elide, eu acho que é de suma importância a sua participação. A senhora vai poder colaborar muito com o Conselho. A senhora está representando o Conselho Municipal da Ciência Social, né? Um dos poucos conselhos deliberativos da cidade. A importância dos conselhos em ajudar o Executivo na formulação das políticas, na avaliação, monitoramento dessas políticas públicas, dos usos dos recursos públicos. Só gostaria de dizer que é a nossa primeira, né, eu acho que essa CE tem 120 dias, mas é a nossa primeira reunião, né? Sim. E no que não esgotar hoje, a gente remarca, né, uma próxima vinda, que eu acho que o assunto é bem complexo, bem extenso, mas gostaria que a senhora pudesse fazer as suas considerações. Bom, representando, então, né, o Conselho Municipal da Assistência Social, enquanto uma instância extremamente importante de participação e controle social,
né? É cada vez mais importante e necessário que essas instâncias de controle paritário, né, entre governo e sociedade civil organizada, que essas instâncias se fortaleçam e cumpram o seu papel, que é extremamente importante e extenso. Nós temos uma vasta legislação, mas, como a Gláucia colocou, são legislações, por exemplo, a nossa, em particular, né, a criação do Conselho é de 94, e depois foi feita uma alteração em 2010. Só que hoje nós temos um novo marco regulatório, nós temos a 048 no município já, né, desse ano, de 2017. E, sendo assim, nós temos que adequar essa legislação, né. Outra questão importante que nós vamos estudar são os mecanismos de controle e monitoramento, né, são os indicadores de monitoramento necessários, porque com essa mudança de alteração, nós vamos ter que pensar como fiscalizar mesmo a utilização do dinheiro público, monitorar o trabalho que essas instituições, que são de extrema importância, exigem, né? Nós, na verdade, na política de assistência, hoje, nós temos 54, né, Regina? 54 instituições inscritas no Conselho da Assistência. 54 instituições. E nós não teríamos como executar a política de assistência sem a participação importantíssima, né, e de qualidade que a grande maioria dessas instituições presta ao município e à população, né? Mas nós precisamos aprimorar, nós precisamos avançar, e isso depende de assessoria jurídica, né? Isso depende da gente no coletivo, né? É importante a participação dos conselheiros que são beneficiários, né? Que conhecem e que utilizam a política de assistência, para que a gente possa, junto, no coletivo, construir uma legislação que seja moderna, clara, né, que avance e que tenha esses mecanismos de monitoramento muito definidos, né, para que a gente possa cumprir o nosso papel. Quando a gente lê lá a legislação do que compete ao Conselho, a gente tem a noção, né, da importância e do tamanho da nossa responsabilidade, que é imensa. Então, modernizar é preciso. Eu acho que essa é um primeiro contato, é uma primeira conversa, né, mas precisamos realmente avançar, é a hora. E vocês já elaboraram alguma proposta de alteração? Nós temos já uma proposta, né, do marco regulatório. Por conta do marco, que a 048 é de fevereiro de 2017. Certo. Né? Então, e ela muda totalmente, né? Nós não vamos mais ter instituições conveniadas, né? É um processo, é praticamente um processo licitatório, isso. Né? E isso também faz com que vários dos nossos artigos fiquem obsoletos. Isso, né? Com certeza. E uma assessoria jurídica é imprescindível para que a gente consiga fazer isso. Então, nós vamos ter que estudar o marco regulatório, nós temos nos debruçado, né? Mas ele é tão novo e absolutamente diferente inovador, de tudo, inovador, né? Realmente, de tudo que a gente tem conhecimento, que vai exigir mesmo que a gente possa, com o tempo, se debruçar. Então, Gláucia, nós temos um trabalho aí importante.
Bom, eu só gostaria de agradecer a presença da Renata Correia, que está representando o vereador Maurício Gasparini, e o doutor Paulo, que está representando aqui o vereador doutor Moacir, representando o vereador Paulo Modas, o Leandro, você está representando o CMDCA? Você que vai falar pelo CMDCA? Isso. Leandro Gabarra, que vai está representando. E convidar o vereador Luciano Mega para sentar. Não, senta, vem à mesa, vereador, por favor. Vem cá, Mega, por favor. Elide, então vocês, num esforço do Conselho, no entendimento do Conselho de que precisa de atualizar, né, de rever a legislação, né, qual seria o procedimento, né? Vocês apresentam essa demanda para o Executivo, para eles darem a Secretaria dos Negócios Jurídicos, para dar o suporte para vocês, técnico, ou não? Isso, às vezes, é um esforço dos próprios conselheiros, né? Tem a OAB, né? Muitos conselhos têm a OAB, ou vocês têm esse suporte técnico da Secretaria dos Negócios Jurídicos? Então, na verdade, nós ficamos assim muito contentes e felizes quando ouvimos, né, que vocês haviam criado essa é uma comissão especial de estudos, isso. Porque nós pensamos, olha, está aí a oportunidade que nós precisamos de discutir isso mais amplamente. Mas a gente sabe que pode contar, sim, né, com o apoio da assessoria aí jurídica do município, da procuradoria, né, do município, mas realmente a gente teria que avançar um pouco nas discussões, né, para poder submeter ao nosso jurídico já com mais propriedade, né, pensando no que a gente realmente quer. Então, eu acho que precisa de um esforço, assim, nós somos de ajuda, nós somos de mais, nós somos de mais pessoas pensando isso conosco, né? Embora a gente tenha, assim, muita clareza do que é necessário, porque o marco regulatório e a 048 dá para a gente, né? Mas nós vamos adequar e nós vamos pensar no monitoramento, porque o marco regulatório ele fala do monitoramento, mas ele não diz como ele não nos dá a metodologia de como fazer isso, né? Então acho que isso precisa ser amplamente discutido, até porque precisamos aí de um grande acordo, né, entre sociedade civil, governo, legislativo. Acho que é uma negociação aí que precisa ser feita. Eu tive com a Secretaria de Governo, né, e colocando a minha preocupação, porque nossa lei aqui do marco regulatório, né, o decreto, na verdade, ele foi publicado em dezembro, né, fevereiro, Ah, sim, foi discutido até no final do ano, tudo foi publicado em fevereiro. Só que a gente não basta um decreto, né? Então, agora nós precisamos de regulamentar, né? Precisamos de fazer um amplo debate com todas as entidades, com os técnicos de todas as secretarias, né? Então, nós vamos estar realizando aqui na Câmara Municipal uma série de audiências públicas, e a proposta né, elaborar, né, um roteiro padrão, uma cartilha de orientação, né, como tem ele passo a passo, né, a gente fazer uma coisa que seja genérica, né, porque a lei ela estende a todas as políticas, né, todo tipo de termo de parceria, de fomento, vai ter que seguir essa nova lei, né? Mas essa coisa é meio urgente, né? A gente já está em maio, né? Mas eu gostaria, assim, que vocês já soubessem disso, levassem para o conselho. Nós já estamos formatando, né, as audiências, né, como que a gente vai conduzir. Estamos também procurando especialistas nas áreas para poder nos ajudar. Porque assim, já tivemos um monte de seminários, né? Agora eu acho que pensar não na parte conceitual, mas
na parte mesmo do passo a passo aqui no município, como que a gente vai fazer, e principalmente os técnicos, né, da Secretaria da Fazenda, da Administração, né, dos negócios jurídicos, e aí depois de todas as outras, mas nós precisamos, nesse momento, de todos esses, né? E aí, não sei se vocês têm alguma sugestão a mais de quem, a princípio, foi pensado negócios jurídicos, administração, fazenda, né? Assistência, educação, cultura, esporte, saúde, né? Se vocês têm alguma sugestão para acrescentar nesse grupo de trabalho. O que a gente pensa é na participação dos conselheiros. Né? Nós vamos fazer uma mobilização forte no Conselho da Assistência, que tem representantes, né, de todas as secretarias, mas também da sociedade civil. Né? É extremamente importante que a sociedade civil entenda e se adeque e nos ajude também a pensar. Então, nós temos instituições tradicionais, né? Nós temos instituições que são recentes, mas que têm um alcance, que prestam um trabalho extremamente importante e sério. Então, essas instituições precisam fazer parte dessa discussão. E eu acho assim que aí é um papel de todos nós de mobilizar mesmo, porque eu acho que o momento e a urgência pede, né, que uma ampla discussão possa ser feita no município para normatizar tudo isso em cada política. Né? É urgente. Ótimo. Mesmo. Eu vou convidar o Leandro. Obrigada, pode ficar aí, porque aí se tiver alguma coisa, conforme a gente vai evoluindo, batendo papo, você pode complementar. O vereador Luciano Mega, se quiser fazer algumas considerações, fique à vontade. Aliás, obrigado pela participação. Né? Você e o Marmita não fazem parte da comissão, só você até de ressentar que o vereador Marmita e o vereador Luciano Patti não fazem parte, né, dessa comissão especial de estudo, mas vieram aqui prestigiar e contribuir. Isso é muito importante e muito louvável. Bom dia, vereadores. Principalmente agradecer o convite da vereadora Glaucia Berenice. E naquele momento do convite, eu participando de várias comissões de estudo, CPI, fora as comissões permanentes que nós temos na casa, e nos reunimos várias vezes no mês, eu fiquei um pouco de receio de aceitar o convite no primeiro momento e de não conseguir participar das reuniões, né? Porque é importante dizer que vai participar e realmente participar, né? Mas eu considero esse tema de extrema relevância. Então, meu bom dia a todos, que eu não tinha dado bom dia antes, só para os vereadores. Mas, então, por isso eu fiz um esforço cheguei um pouquinho atrasado, peço desculpas, mas fiz um esforço para participar, para vir. E peço até, Glaucia, que se vocês revisarem a participação de outros vereadores, outros componentes nessa CE, que eu tenho bastante interesse em participar. E abro mão, talvez, de outras coisas, porque o tempo é curto. Agora mesmo a gente vai ter uma reunião com os sindicatos dos servidores, que é muito importante também, mas aqui eu dedico uma atenção especial, porque eu acredito muito na democracia. Eu acho que nós que vivemos nessa democracia representativa, temos que estimular cada vez mais a participação da população para vivermos uma democracia mais participativa. E não basta só eleger os vereadores que os representam e perder o contato, né? Eu acho que é importante a participação da população. E nada melhor que os conselhos, porque nos conselhos nós temos pessoas que trabalham, vivem determinados temas, sejam da administração, nos diferentes níveis, mas principalmente da sociedade civil. Então, eu acredito muito na força que tem a sociedade civil nas mudanças que o país precisa. Por isso que eu priorizarei, vereadora Glaucia, a minha presença nessas reuniões. Mesmo que eu não faça parte da CE oficialmente, mas eu vou fazer o maior esforço para estar sempre presente e contribuindo. Obrigado. Obrigado, vereador.
Eu gostaria de passar, então, para o Leandro Gabarra. Só gostaria de lembrar, assim, a gente sabe que os conselhos têm um monte de demanda, né? Desde a estrutura física, apoio operacional, sede, funcionários, tem uma série de coisas. Mas eu também acredito que, às vezes, a lei foi omissa, né, com relação até à obrigatoriedade dos municípios em prover estrutura administrativa e os outros recursos humanos, financeiros, para a manutenção dos conselhos. Por isso que a gente não abriu muito, né, porque acho que na atualização da legislação a gente também pode ser mais incisivo, né? Então, a gente está discutindo, assim, nós focamos na questão da legislação, né? Porque é a partir do que a gente tem em lei que a gente cobra, né? Então, gostaria que você pudesse colocar com relação ao Conselho da Criança e Adolescente. Nós estamos chamando 2 conselhos por reunião, né? Por encontro. São quantos conselhos, Renato? 29 conselhos, né? Então, assim, a gente vai trabalhar bastante aí, mas alguns conselhos a gente julga que são mais relevantes, têm um caráter mais deliberativo, né? E por isso nós chamamos vocês primeiro, viu? Então, agradecer o convite. Acho que todo momento público que temos chance de falar sobre controle social e mobilização das entidades, a gente tem falado no seu nome, Glaucia, né? Porque já há algum tempo você tem capitaneado essas discussões. Então, hoje é um dia importante, né? 18 de maio, tanto nas questões de saúde mental da luta antimanicomial, quanto na questão da proteção das crianças, né? Com a questão da exploração sexual. Você tem sido uma pessoa, né? Um gabinete que tem puxado essas discussões. Então, acho que é simbólico essa reunião hoje para falar também do CMDCA e do CMAS. Um pouco de surpresa a minha chamada para cá, porque recebemos o convite, acho que há pouco tempo, né? E a Mayara, que é a presidente, fez um pedido, né, para que o conselheiro pudesse estar aqui. Eu sou conselheiro do CRP, né, conselheiro de psicologia, suplente, né? Então estou há bastante tempo nessa função. A gente está passando um momento de substituição, né, desses conselhos mais antigos por gente nova que vai militar por mais tempo também. Mas tem acompanhado as discussões também do CMDCA há bastante tempo. Acho que o que é importante destacar, do que o vereador disse também, acho que queria fazer um gancho com isso, é a nossa dificuldade de ter a sociedade civil presente nas reuniões, né, isso no CMDCA, nas ordinárias e extraordinárias do CMDCA, e em outros momentos de decisão, como as conferências, né, acho que tudo é um reflexo. Acho que é importante a gente pensar na legislação. Agora, a gente tem discutido isso desde o meio do ano passado, quando começou já a preocupação da transição, né? A gestão passada, a presidência aérea do governo, e esse ano a presidência da sociedade civil. E a gente passou por um aperto danado nessa virada de gestão, pelo esvaziamento dos conselheiros do governo, né? Pela transição, pelas dificuldades que a gente teve no final do ano, do mandato e no início desse. E a gente tem um momento crítico agora, que é a eleição, né? A organização de uma lista das entidades que recebem dinheiro do fundo. Isso é de um esforço enorme dos conselheiros, que eles têm que analisar os projetos, dar uma espécie de uma nota, né? Ou fazer uma pontuação para eleger quais as entidades que recebem recurso primeiro, né? Felizmente, esse ano, eu não quero me adiantar muito, a plenária vai ser segunda-feira, mas provavelmente todas as entidades inscritas vão receber recurso. Mas era importante, é necessário fazer esse trabalho, né, de análise e elencar as entidades. Isso ficou muito na mão dos conselheiros da sociedade civil, muito, né? E esses conselheiros, eles não são, eles são trabalhadores de entidades, ou nem isso, ou são profissionais autônomos, né, que não têm ligação de salário com uma entidade, que fazem isso na militância, né? Fizemos reuniões de sábado e domingo para fazer esse tipo, mutirões, né, para fazer esse tipo de levantamento. E, enfim, né, se a gente está falando de participação, de mobilização,
é necessário ter mais estrutura, né? É necessário ter realmente funcionários que ajudem a fazer essa organização de documento, esse controle burocrático, e deixar os conselheiros para fazer discussões políticas, né? Que é isso que acho que essa é a função mais importante. E as fiscalizações, né? Mas tem um caráter da fiscalização que é muito burocrático, né? Quer fazer relatório, quer fazer registro. E isso tem ficado só na mão dos conselheiros. E principalmente os conselheiros da sociedade civil, né? Aí eu acho que vocês já sabem, né, Glaucia, que a gente tem uma composição paritária no CMDCA, são 8 conselheiros do governo e 8 da sociedade civil. Um desses conselheiros da sociedade civil, só um é usuário, né, na verdade é uma mãe de um usuário, então uma mãe que tem um filho inscrito em uma entidade social. É uma posição muito frágil dessa mãe, porque ela trabalha, né, então às segundas-feiras nossa reunião, ou ela deixa de trabalhar, ou é um dia que ela não está trabalhando, e aí até a discussão de como ela chega na entidade, no CMDCA, que é no centro, né, o dinheiro do passe, né, a alimentação, né, porque nós, né, eu, por exemplo, do CRP, eu recebo ajuda de custo para estar lá, né, não é meu dia de trabalho na entidade que eu trabalho, então, mas eu recebo um dinheiro para pagar o estacionamento do meu carro, para colocar gasolina, né, é num horário que eu deixo de trabalhar em outro lugar, né, se eu trabalhasse. Então, essa discussão do horário do CMDCA, ou do CMAS, do local onde a reunião acontece, ela é no centro, ela não é na periferia, né? Tivemos algumas discussões para fazer essa reunião descentralizada, né? Algumas experiências estão acontecendo nessa tentativa. Acho que isso pode compor essa discussão que vocês estão fazendo, né? Como que a gente pode fazer esse movimento para garantir um pouco mais de participação, porque, de fato, é muito pouco. A gente tem uma mãe, né, em todas as discussões, durante a gestão toda, né? A gente tem participação de muitas entidades. Hoje a gente tem 104 entidades inscritas no CMDCA, acho que é mais do que no CMAS. 104. Nem todas estão ativas, né? Nem todas estão trabalhando, né? Então, houve, às vezes, um registro, mas isso não efetivou no trabalho mesmo. E nem todas pedem recurso para o CMDCA também, né? Tem uma diferença, mas tem uma obrigatoriedade de todas as entidades que fazem atendimento se inscreverem. Então, é um lugar importante, nós a gente tem que ter atenção. É o lugar onde a gente também faz o controle do trabalho, né, o controle entre aspas, né, do trabalho dos conselhos tutelares, né. É um lugar importante de discussão. Os conselheiros tutelares estão presentes nas reuniões ordinárias do CMDCA. É o CMDCA que faz algumas análises quando tem alguma reclamação sobre o trabalho do conselheiro. Então, é uma carga de trabalho bastante grande para o CMDCA, e é importante a gente, nessa discussão, focar, né, ajudar a organizar esse trabalho, porque estamos hoje num momento de estafa, né? Conselheiros que estão mais à frente dessas análises estão a ponto de falar, não consigo mais estar aqui, né? E a participação, mobilização social é isso, né? Militância é isso, tem que ter esse desejo. É diferente do funcionário público que está lá representando a secretaria X ou a secretaria Y, que está em horário de trabalho, né? que tem outras condições para fazer isso. Estamos falando de um lugar que é paritário e que, muitas vezes, na discussão, a hora que a discussão é de política pública de defesa de criança, a sociedade civil está fragilizada, porque está cansada, porque não está todo mundo lá, porque alguns tiveram que manter suas vidas de trabalho, e o governo está todo. E eu não quero ficar falando, vamos ficar polarizando, né, o governo, a sociedade civil, porque tem muitas discussões que a gente fez junto com o governo, né, e conseguiu ir no positivo. Mas a gente precisa de garantir a participação de mais gente. Então, por isso a gente tem discutido a reorganização da lei, que fala da distribuição das cadeiras, com algo mais e depois a gente pode, né, se vocês quiserem, a gente pode apresentar até a discussão, e tem na ata da reunião do CMDCA, não vou lembrar a data agora de cabeça, onde a gente apresentou uma proposta de aproximar o funcionamento do CMDCA da mesma maneira como o Conselho de Saúde trabalha, né, que tem o Conselho de Saúde de Ribeirão. Não, o Conselho Municipal de Saúde ele tem uma composição tripartite. Né? Então, você tem, por exemplo, o CMDCA, o CRP, ela é uma entidade da sociedade civil, apesar de ser uma autarquia pública federal, que ela ocupa uma cadeira. Né?
e aí o CRES também ocupa uma cadeira, a OAB ocupa uma cadeira, universidades, né, ocupam, e aí as entidades de atendimento direto ocupam só 2 cadeiras, né? Então, há uma diferença, né? Qual o interesse, qual a posição de discussão do CRP nesse lugar e as entidades, né, que representam as entidades, né? Porque as 2 entidades representam as outras 104 entidades, né? E do outro lado tem o governo, né? Será, né, e o que a gente está discutindo é, será que a gente não tem como fazer uma outra configuração, né, que tenha governo de um lado, que tenha entidades que não são públicas no sentido de execução de políticas públicas da infância, como o CRP, a OAB, a CI, e será que a gente tem uma outra força com as entidades e com os usuários, aumentar o número, inclusive aumentando o número de conselheiros, que nesse momento crítico de análise de projetos, no momento crítico de discussão do plano, né, bianual, nesses momentos a gente poderia fazer uma discussão muito mais aprofundada, com mais conselheiros, né, com uma diversidade maior de discussão, né. Acho que de pronto, né, para introduzir isso. Até ouvi uma discussão, né, e eu acho que isso precisa, que é um momento também propício, é na mudança da legislação. Mas eu ouvi, né, que está rolando uma discussão de que os conselhos de classe, como o CRP e a OAB, não deveriam ter assento no Conselho de Direitos, né, por serem autarquias federais, né. Eu discordo disso, né, porque eu acho que, principalmente a OAB, o CRP, né, o CRES, eles são conselhos de uma militância, né, por direitos histórica, né. Então, tem tido essa conversa, né, assim, ainda tenho ouvido, sim, né, por aí, né. E, de fato, eu tenho que fazer minha culpa aqui, que eu não li ainda nesse calhamaço aqui de documento, nós temos todas as legislações federais e as municipais que respaldam, né? A gente vai sempre fazer essa simetria nacional e estadual quando der, mas principalmente nacional e municipal. E, por mais que o Conselho Federal, né, da Psicologia, do Serviço Social, da OAB, né, tenha assento, né, eu acho que na simetria a gente deveria... Eles têm cadeira no Conanda, né? Há muito garantido, tempo. Né? Então, nessa reformulação, a gente pode até ampliar a participação do Executivo em algumas, né, para garantir, se for assim, caminhar tripartite. Mas eu até gostaria que vocês, né, depois também vou oficiar o CRES e o CRP, o CRES... E a OAB, né? E a OAB, para que possam, de repente, até preparar um arrazoado, né, para garantir a participação, porque tem uma tendência por eliminar a participação dos conselhos. Na verdade, eu penso que, na questão do Conselho da Assistência, nós temos uma legislação específica, né? E, claro, que a participação dos usuários é o grande desafio. Esse ano, na Conferência Municipal da Assistência Social, esse é o foco, né? Trazer o usuário, ouvir o usuário, e aí a gente faz as pré-conferências descentralizadas para que os usuários possam ter mais acesso, né? Agora, a participação dos trabalhadores também é importante, né? Então, os trabalhadores, no caso nosso específico, os trabalhadores do SUAS, eles precisam participar e eles fazem parte, né? Eles têm um assento importante no Conselho, porque eles que vivem, eles que estão lá na base, eles têm toda a propriedade para nos auxiliar a pensar política. Então, a gente precisa realmente, talvez nos outros conselhos, pensar. Não é o caso do Conselho da Assistência, porque já tem. Inclusive, a gente tem, por lei, no mínimo 3% do IGD. A gente tem a obrigatoriedade de uma secretária executiva. Isso já está na lei federal. Explicar o que é IGD? Né? O IGD é o índice, na verdade, de financiamento do SUAS. O índice de gestão do SUAS é o recurso
que o município recebe quando ele cumpre com determinadas exigências que o SUAS traz, né? Então, todos os relatórios que nós apresentamos, são vários indicadores, todos os relatórios que nós apresentamos se transformam num número que é o que o município recebe de fomento, né, de repasse do governo federal de fundo a fundo. E o que são os 3%? Eu não entendi. É 3% de todo o valor que o município arrecada do índice de gestão do SUAS vai para o Conselho Municipal da Assistência Social. Detalhe, está na lei, teria que ir. Nós ficamos, acho que nas últimas gestões, nós ficamos sem receber esse recurso, nunca recebemos. Nós aprovamos na gestão, na nossa Assembleia, né? Nós aprovamos, nós passamos isso pelo Conselho, e essa é uma exigência que o Conselho vai passar a fazer, porque nós não temos como cumprir com todas as obrigações legais, né? Porque nós, enquanto técnicos e pessoalmente, né, à medida que o nosso CPF que está lá, pessoalmente, nós respondemos por isso. Tem uma obrigatoriedade legal. Então, a gente entende que é hora, nesse país, de todo mundo cumprir com a sua responsabilidade, né, em todos os âmbitos. Se esse dinheiro existe porque é de uma arrecadação, ele fica onde? Na fazenda? Não, eu acredito que não. Eu acho que esse dinheiro... Porque o que vem acontecendo no município, né? Vamos... Para ser muito rápido, não é uma discussão que dá para a gente fazer com tanta rapidez. Na gestão do Gasparini, a Secretaria da Assistência contava com 5,5%, né, da arrecadação municipal. Ao final da gestão passada, nós estávamos com 2,3%. Quer dizer, a Secretaria da Assistência... Então, assim, você não tem uma política de assistência municipal. Você executa, né, somente aquele mínimo que o governo federal exige e que repassa esse valor. O que a gente acredita? Que, com esse enxugamento do repasse da arrecadação municipal, claro que esse dinheiro foi gasto dentro da própria assistência para fazer a política, aqueles aspectos da política municipal, né? Quer dizer, é o que a gente imagina, né? É importantíssimo. É uma política... Dentro de tudo que a gente vê, ele é transversal a sua assistência social, a educação, sabe tudo. Por favor, não, por favor. É porque está gravando, depois vai ficar para... A doutora Patrícia tem que puxar a memória dela. A gente pode sentar aqui, desculpa Por ficar favor. de costas. O que seria destinado hoje para a Secretaria de Esporte seria 0,4% da arrecadação do município. Já foi um dia, se eu não me engano, 4%. Mas esse dinheiro, na realidade, ele é virtual, porque ele não fica com a Secretaria. Se eu não me engano, desculpa se eu estiver falando besteira, acho que a saúde e a educação que tem uma conta própria, né? E o esporte não. E é um drama que existe, porque apesar de hoje a gente não ter praticamente nada no esporte, quer dizer, hoje nós estamos tentando começar a fazer novamente, né? E quando todo final de ano chegava, às vezes uma verba assim, 400, 500 reais, que era para existir nessa conta, tem que buscar esse dinheiro. Não, aqui não tem nada. Então, por isso que a minha pergunta foi essa. Eu queria entender para saber mais ou menos como funciona. E agora eu vim também para aprender um pouco com vocês, porque acabou de ser aprovado o Conselho de Esporte Deliberativo. E a gente quer ver se a gente consegue fazer um trabalho positivo. Então, eu até queria pedir também que todo esse know-how que vocês já têm, que pudesse ser encaminhado para o nosso gabinete para a gente repassar para quem tiver que repassar, eu agradeceria muito.
interessante vocês colarem, né, em alguns conselhos Com certeza. que funcionam mesmo, né, que tem uma estrutura administrativa. Então, o Conselho da Assistência, Conselho da Criança e Adolescente, o Conselho da Educação, ele é mais engessado. Eu acho que o conselho que tem uma atuação mais próxima da população mesmo é o Conselho da Assistência e o Conselho da Criança e Adolescente. Então, depois, nós temos toda a agenda lá no meu gabinete, e eu passo, são reuniões do Conselho de segunda e o da criança de segunda. É no mesmo local, então você reserva as suas 2 segundas para ir participar, e a gente também te dá toda a documentação, o endereço para você depois marcar de lá, bater um papo, porque eu acho que tem que começar direito. Tem que ver o que funciona e o que não funciona para aprender, para não repetir, né? Isso. Tá certo. Obrigado. É um aprendizado. Leandro, desculpa, eu te interrompi. Imagina, tranquilo. É só para dar um exemplo dessa situação do público e privado e como que acho que a gente tem feito algumas confusões, né? Teve um momento que o CMDCA aprovou uma mudança na composição do CMDCA e disse, né, não vou dizer não lembro como o texto está, mas era uma questão de que a universidade pública, né, em Ribeirão, a USP, por ser pública, estava impedida. Estava impedida, não. Ela seria considerada governo por ela ser pública, né? Acho isso, né, o CRP acha isso uma leitura equivocada, né, que seria o mesmo caminho da leitura de entender que o CRP, por receber recurso via imposto, né, porque é a autarquia federal, ela é governo, né? Não faz sentido, né? A USP e os professores da USP que compuseram por algumas gestões o Conselho de Direitos da Criança e também, da mesma forma, o Conselho de Educação, eram pessoas de ponta na discussão do direito, e isso não quer dizer que eram pessoas que eram apenas contra o governo, quer dizer que eram pessoas que contribuíam na discussão, e elas não virão como governo. A gente perdeu essas pessoas. Perdemos a chance de ter os professores, o Marcelino na educação, a Bianca no CMDCA, que fizeram gestões incríveis, contribuíram muito, e eles não podem mais ser eleitos, né? Então, historicamente, a USP, historicamente, o CRP, o CRES, a OAB, estão do lado das discussões de política pública e na defesa de direitos da criança e do adolescente. E entendo que essa discussão tem sido do lado da sociedade civil organizada, né? Então, acho que a gente concorda em que lado que isso deve estar. A proposta de fazer tripartite, ela elimina essa discussão, porque a gente coloca essas entidades num lugar, coloca a entidade de atendimento direto ou os usuários em outro lugar e o governo em outro lugar. A principal discussão que o governo traz como impedimento para essa nova configuração é que o governo perde poder, né? A gente quebra a paridade em 2, né? E acho que isso é excelente. O Poder Executivo já está executando, determinando, né? E o único momento em que você pode fazer o contraponto é no Conselho. Se lá ele também está na maioria, né? Porque a gente sabe que as entidades ficam refém, né? Então, acho que o Conselho de Saúde tem essa experiência já há algum tempo, né? Apesar da presidência do Conselho de Saúde ser do secretário de Saúde, isso também é uma questão diferente dos outros conselhos, né? Na nossa, a gente faz uma rotatividade, mas isso tem funcionado bem, tem participação das universidades, Conselho de Saúde, tem participação de mais usuários, muito mais usuários que a gente, e aí um outro fator diferente é que as reuniões do Conselho da Saúde acontecem à noite, né? Então isso também possibilita a participação de outras pessoas. Então são questões para a gente poder ir aprendendo com os outros conselhos, acho que no final dessa rodada que vocês estão fazendo, vocês vão ter essas informações todas. Eu, pessoalmente, o CRP e o CMDCA está à disposição para voltar, para conversar de novo em outros momentos, para irem a próxima plenária segunda-feira, agora às 14h, né, se o senhor quiser estar lá para participar, é reunião aberta mesmo. E acho que é ótimo esse movimento para a gente poder organizar isso, né? Tá? Bom, eu vou até pedir desculpa para vocês, porque hoje nós estamos tendo uma reunião muito importante aqui na Câmara, que foi marcado de ontem para hoje, né? Que é a comissão dos 28% dos servidores. E acho que o vereador Luciano quer estar lá e eu quero estar lá, a gente fica com o coração apertado aqui. Então, eu vou...
o vereador Marmita esqueceu o celular aqui. Então, vou deixar aqui. Então, eu vou mandar por e-mail para o Conselho, nós vamos mandar toda a agenda, o nosso cronograma de reuniões aqui. E aí vocês vêm, né, de acordo com o tema, que tiver afinidade, ou alguma coisa que vocês quiserem acrescentar, conversando no Conselho, levando para a plenária o que está acontecendo aqui na Câmara Municipal, né? Aí vocês vêm, né, sempre vai estar franqueada, né? Nós convidamos 2 conselhos por reunião, né? Mas vai estar sempre franqueada a palavra aos conselhos, tá? Aos conselheiros. Então, a gente vai mandar, né, esse cronograma, esse convite, para que a gente possa, o máximo possível, colher todos os dados, os debates que vocês tiveram, as contribuições. Eu acho que nós vamos enriquecendo, que vai acabar culminando, eu entendo, na regulamentação do marco regulatório aqui em Ribeirão Preto e a atualização da legislação, que depois vai ser uma luta nossa, que o produto dessa Comissão Especial de Estudos vai ser encaminhado, né, para o Executivo, para a Casa Civil, para o Prefeito, né, para os secretários de cada pasta. A priori, depois a gente vai discutir também para quem mais, mas principalmente para esses espaços, e com a proposta de alteração da lei. Nesse meio né, do caminho aí, a gente já vai estar tratando a questão do marco regulatório, né? Então, trabalho para acho que para o ano todo, que a gente vai ter aqui. Tá bom? Com 29 conselhos, vindo, né, e voltando para trazer novas contribuições. Tá certo? O vereador Fabiano, estava explicando para eles, o vereador Fabiano também faz parte da comissão, foi avisado em cima da hora da reunião, e que a gente tem aquela reunião lá no plenário dos 28%, por isso que a gente vai encerrar um pouco mais cedo hoje. Nós tivemos a presença do Conselho da Criança, na pessoa do Dr. Leandro Gabarra, e da professora Elide, representando o CMAS. Então, nós estamos encerrando, e eles já fizeram algumas colocações, né? E vamos convidá-los para estar nas próximas reuniões. Ótimo. Tá bom? Queria abrir a palavra. Peço desculpas aí pelo meu atraso. Estava com o pessoal aqui da secretaria, tem 2 na mesma hora, é difícil, mas essa eu acho totalmente pertinente. Quando você me convidou para fazer parte, eu agradeço. Eu acho que os conselhos municipais, eles podem colaborar muito mais, serem cada vez mais efetivos na elaboração das políticas públicas do município, né? Eu acho que essa comissão tem um potencial muito grande de aperfeiçoar o sistema de consulta da sociedade civil organizada e um canal de participação e controle social dos recursos e das políticas públicas. Eu só tenho a parabenizá-la, Glaucio, é a primeira reunião, né, que a gente... A segunda, né, segunda reunião. E eu tenho certeza que eu vou poder colaborar um pouquinho, porque eu acho que é totalmente válida essa comissão. Muito bom, acho que é uma excelente ideia, e conte comigo. Obrigado. Bom, queria agradecer também a presença do Conselho Municipal da Mulher, na pessoa da Renata Correia e da presidente Regina Brito. Obrigada. E eu encerro, então, essa presente reunião da Comissão Especial de Estudos. Obrigada.